Bom dia, querida igreja. Eu quero expressar mais uma vez a minha gratidão em estar aqui com vocês nessa manhã. Agradeço aos pastores Marco Navarrete, todo o conselho da igreja por esse convite. Eu fiquei muito feliz com esse convite, sobretudo por causa do tema, Homens Centrados em Cristo. E eu disse isso ontem, na primeira palestra que a gente teve, sobre a importância de se falar sobre masculinidade em dias em que a masculinidade é tão atacada pela cultura secular. A gente tem muitos homens que frequentam a igreja, que cumprem alguns rituais, que seguem algumas práticas religiosas, mas nem todos esses são discípulos fiéis de Jesus Cristo, servindo no lar, na igreja e na sociedade. Infelizmente, a igreja hoje vive uma crise de masculinidade, de homens que sabem quem são e sabem o que deve fazer. Então, o tema dessa conferência é muito importante, é um tema que nos faz refletir sobre quem somos, sobre qual é o nosso papel, e o meu desejo é que Deus nos abençoe nessa manhã, nos mostrando verdades que precisamos saber e praticar. Queridos, a nossa leitura bíblica é na carta de Paulo aos Filipenses. Eu peço que você abra a sua Bíblia comigo. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, de 5 a 11. O tema da nossa reflexão nessa manhã é masculinidade humilhada. Filipenses 2, de 5 a 11. Peço que você deixe sua Bíblia aberta e acompanhe com fé, com atenção, a leitura da Palavra de Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai, nós te agradecemos por esse privilégio que temos de refletir sobre a masculinidade, sobre quem somos e o que devemos fazer, não de acordo com a cultura secular, mas de acordo com a Tua Palavra, Pai, que é o que realmente nos importa. Livra-nos de sermos homens incoerentes, inconsistentes, que vivem uma vida religiosa externa, mas que não pratica, que não imita, que não se submete ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Livra-nos da hipocrisia, mostra o nosso pecado, revela para a gente, Senhor, aquilo que está de errado no nosso coração e nos transforma por meio da Tua Palavra, pelo auxílio do Teu Santo Espírito. Que Ele mesmo abra o nosso entendimento, que Ele derrube as barreiras existentes no nosso coração e nos faça viver de acordo com a Tua vontade. Sem Ti nós nada podemos fazer, nós precisamos que o Senhor efetue em nós tanto o querer quanto o realizar, Pai. E é isso que Te suplicamos nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Você sabe que nós vivemos em um mundo profundamente quebrado e disfuncional. Você não precisa ligar o noticiário para saber disso, você sabe disso. Você conhece o seu próprio coração. A Bíblia nos ensina que foi o pecado de nossos primeiros pais que deu origem a toda essa corrupção que nós experimentamos tanto dentro quanto fora de nós. Aquilo que a teologia reformada tem chamado de depravação total.
É válido a gente destacar que essa depravação é total, não porque o ser humano é tão perverso quanto ele poderia ser. Não. A graça de Deus refreia a maldade no mundo e a maldade do nosso próprio coração. Mas essa depravação é total porque ela afetou todas as dimensões da nossa realidade, da realidade criada. Ela afetou a nossa mente, o nosso corpo, a nossa relação com o trabalho, a relação com a criação, com os nossos relacionamentos, e ela afetou também a masculinidade. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: o pecado não somente afastou o homem de Deus, ele também distorceu, desfigurou o significado da masculinidade. O homem que Deus criou para liderar, proteger e servir, após a queda, tornou-se negligente com suas responsabilidades, desordenado em seus amores e orgulhoso em seu coração. E para piorar, queridos, nós vivemos em um tempo em que a masculinidade está ferida e confusa, sendo desconstruída de maneira intencional e bastante agressiva. De um lado, há homens autossuficientes, agressivos, insensíveis, que tentam provar o seu valor pela força, pelo sucesso e pela indiferença. Do outro lado, há homens inseguros, frágeis e descompromissados, que evitam responsabilidades e se escondem atrás de várias distrações. E o que não falta hoje é distração. Ou seja, ambos vivendo uma masculinidade distante do propósito de Deus. Ambos destruindo os relacionamentos que Deus confiou a eles por causa desses comportamentos errados. Mas a boa notícia, queridos, para mim e para você nessa manhã, é que Cristo veio para resgatar o homem do seu cativeiro de idolatria e miséria. O Evangelho redime o homem, crucificando o velho Adão, para fazer um novo homem nascer em Cristo Jesus. E é sobre isso a nossa mensagem nessa manhã, é isso que Filipenses 2 também nos ensina. Quando nós olhamos para a igreja que estava na cidade de Filipos, através dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu, nós vemos uma igreja bastante comprometida com o reino de Deus, uma igreja que realmente era fiel e verdadeira no testemunho do Evangelho. Eu vou te dar um exemplo. No capítulo 1, Paulo, quando ele começa a escrever essa igreja, nos versículos 3 a 5, ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Agora repare, num contexto onde a igreja era perseguida, um contexto que a igreja era marcada por oposição, inclusive onde as pessoas morriam por ser cristãs, Paulo mostra que aquela igreja era uma igreja fiel, cooperava no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, ou seja, uma igreja que não desistiu nesse processo. Contudo, mesmo sendo uma das igrejas mais elogiadas por Paulo, talvez essa seja a carta onde Paulo demonstra uma afeição maior por uma igreja, né? Aquela igreja não estava livre de problemas, ela precisava crescer em muitas áreas, sobretudo na unidade e nos relacionamentos, né? A gente tem no capítulo 4 um exemplo de Paulo chamando a atenção de duas irmãs. Ele fala assim: eu rogo a Evódia e a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Ou seja, tinha algum problema ali, tinha alguma discordância, aquelas irmãs não estavam conseguindo chegar numa unidade. Paulo, vocês precisam pensar no Senhor. Mas ele não para aí. O problema não era somente aquelas irmãs, parece ter um problema mais sério naquela igreja, porque Paulo vai tratar disso aí no capítulo 2, um pouquinho antes do texto que a gente leu, no versículo 1 até o versículo 4, eu queria que você acompanhasse comigo o que ele diz. Ele fala assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa,
Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Repare nas palavras de Paulo. Penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, nada façais por partidarismo ou vanglória, considerando os outros superiores a si mesmo. A pergunta óbvia que aquela igreja faria, que eu e você fazemos também, é: como isso é possível? Não pensar primeiramente em mim, mas pensar no próximo. Considerar o outro superior a mim. Veja que isso é completamente antinatural para um coração quebrado. Um coração quebrado e caído pensa sempre primeiro nele mesmo. O que importa é a nossa glória. O que importa é a nossa vontade, não a vontade do outro. Mas o que Paulo está dizendo, olha, tenha o outro como superior a si mesmo. E é claro que aquela igreja seria convidada a pensar sobre isso. Como que eles poderiam fazer isso? Como considerar o outro superior a si mesmo? Como não ter o coração cheio de autossuficiência? Como não ser orgulhoso? Como ser humilde? Como vivenciar tudo isso que Paulo acabou de mandar eles vivenciarem? E Paulo está dizendo, sim, há uma maneira de vocês experimentarem tudo isso que eu acabei de dizer a vocês. E essa maneira está aí no versículo 5, quando ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa é a maneira que as pessoas seriam unidas de alma, teriam o mesmo amor, não se vangloriariam, considerariam os outros superiores a si mesmo. É dessa maneira, tendo o mesmo sentimento que Cristo Jesus. Mas a pergunta óbvia que nós fazemos é: que sentimento é esse? Do que Paulo está falando? O que Cristo Jesus teve, que eu preciso ter, que transforma toda a minha vida e transforma também os meus relacionamentos? Qual é esse sentimento? E Paulo fala para a gente, esse sentimento é a humildade de Cristo. Esse é o sentimento, queridos, que todo cristão deve ter. Mas esse é o sentimento que todo homem que se diz discípulo de Jesus Cristo deve ter. E é sobre isso nossa mensagem nessa manhã. Em resumo, a gente vai aprender que a humildade é a marca distintiva do homem que foi transformado por Cristo. De novo, a humildade é a marca distintiva do homem que foi transformado por Cristo. Paulo mostra esse sentimento de Cristo de três maneiras, como Cristo foi humilde. Eu queria mostrar isso para você. A primeira é que Cristo foi humilde ao renunciar o seu estado de glória. Isso está no versículo 6, quando ele diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Paulo chama primeiramente a atenção dos filipenses para o fato de que Jesus, sendo Deus, um com o Pai, não se apegou ao seu estado de glória. Ele não permitiu que o fato de ser Deus experimentasse tamanhos privilégios impedissem a sua encarnação, a sua obra de humilhação. A nossa confissão de fé, de maneira muito sábia, no capítulo 8, parágrafo 2, diz assim: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai, igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo, sem pecado. O que a confissão está dizendo? Ela está dizendo que Cristo abriu mão de um estado de glória que era direito dele por ser o próprio Deus. Ele não se apega ao seu estado de glória. Ou seja, a obra de Cristo foi a todo momento uma obra de humilhação. Sim,
A obra de Cristo foi a todo momento uma obra de humilhação. Ele abriu mão da sua majestade para assumir um estado de pobreza. Perceba, sendo espírito, ele fez-se carne. Sendo eterno, fez-se homem. Sendo rei, fez-se servo. Sendo bendito e exaltado, fez-se maldição no meu lugar, no seu lugar. Nasceu não em um palácio, mas em um berço de palha. Viveu não andando em tapetes vermelhos, mas em estradas empoeiradas da Palestina. O que eu estou querendo mostrar para você? A entrega de Cristo a todo instante foi um exemplo de humilhação. A segunda coisa que Paulo mostra para a gente é que Cristo foi humilde ao servir. Aí está na primeira parte do versículo 7, quando ele diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Então, o segundo aspecto que Paulo destaca dessa humildade de Cristo foi a sua servidão. O ministério de Cristo constituiu um ministério de serviço ao próximo, e você sabe disso porque o próprio Senhor Jesus falou isso. Ele falou isso para os seus discípulos, quando dois de seus discípulos brigavam para ver quem seria mais importante quando supostamente Jesus assumiria o trono em Israel e tomaria o reino e libertaria os judeus do cativeiro dos romanos. Dois discípulos brigam para saber quem vai sentar à direita e à esquerda. E aí, nesse contexto, Jesus fala assim, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E você sabe, queridos, o serviço de Cristo foi levado às últimas consequências, resultando na entrega da sua vida para salvar pecadores como eu e você. Tem uma coisa muito interessante aqui. Nós temos uma excelente tradução da Bíblia, mas com o passar do tempo, às vezes alguns termos perdem a força do significado. E quando Paulo escreve essa palavra, assumindo a forma de servo, eu tenho a impressão que nós perdemos um pouco da força desse termo. Porque servo é alguém que serve, mas no original, essa palavra aqui significa escravo. É isso que Paulo está dizendo. Que Cristo assumiu a forma de um escravo, para servir, para entregar a sua vida, para cumprir o propósito do Pai, a vontade do seu Pai. E ele se sujeita completamente a essa vontade, indo às últimas consequências, como de fato ele fez. Terceiro e último ponto: Cristo foi humilde ao obedecer, está aí no versículo 8, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eu queria que você reparasse numa coisa: só é obediente quem é humilde. Melhor, deixa eu ser mais preciso. Só é verdadeiramente obediente quem é humilde. Porque, sim, pessoas orgulhosas podem obedecer, mas elas obedecem por conveniência, pensando no que elas vão ganhar em troca. Mas só obedece verdadeiramente quem é humilde. Pessoas orgulhosas não obedecem de verdade. Pessoas prepotentes não obedecem de verdade. Arrogantes não obedecem de verdade. Isso porque a obediência verdadeira necessariamente pressupõe humildade. É como se você dissesse: eu não concordo, eu não acredito, mas porque você está em autoridade sobre a minha vida, então sim, então eu vou ser obediente. Paulo diz que Cristo não foi somente obediente, mas obediente até a morte, e morte de cruz. Mateus relata no capítulo 26, versículo 39, o seguinte: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ou seja, Cristo estava completamente sujeito, um escravo da vontade de Deus, mesmo que isso lhe custasse a vida, como de fato custou. Agora eu queria que você reparasse no resultado.
O resultado disso está aí do versículo 9 até o versículo 11, que é a glória de Deus. Paulo diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Você reparou? O resultado da humilhação de Cristo, abrindo mão do seu estado de glória, servindo e obedecendo, foi a sua exaltação acima de todas as coisas, de modo que não há um nome maior, de modo que todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, se dobrará perante o Senhor Jesus, e toda língua confessará como Senhor. Ou seja, o que Paulo mostra aos filipenses é que essa completa humilhação de Cristo foi a via expressa que o conduziu à sua glorificação. Primeiro a cruz, primeiro a humilhação, primeiro a morte, depois a glória. Esse é o ponto de Paulo. Toda essa obra, cumprida perfeitamente por Jesus, redundou em seu senhorio sobre tudo e sobre todos, e consequentemente também na glória de Deus. Você deve estar se perguntando: por que, pastor? Por que tudo isso? Por que a humildade de Cristo? Por que esses exemplos? E eu queria separar agora um tempo para mostrar para vocês o porquê disso, pensando especialmente na nossa conferência, pensando especialmente nos homens, tá? Primeira coisa, em prol dos seus relacionamentos, homem cristão, abra mão do seu orgulho. É comum algumas vezes, por causa da posição que a gente ocupa, ou talvez por causa do nosso histórico ilibado perante a sociedade, ou ainda talvez por causa da nossa conta bancária, ou quem sabe por causa de algum atributo físico, é comum o nosso coração se encher de orgulho. Mas isso é ilusão, queridos, e Paulo está mostrando isso para a gente. Eu queria que você reparasse na lógica de Paulo. Cristo merecia toda a glória? Claro que merecia. Ele é Deus. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. A glória é algo devida ao nome dele, a quem ele é. Mas ele não se apega ao seu estado de glória. O que ele faz? Ele se humilha. Agora pensa na gente. A gente é digno de glória? De louvor? A gente merece toda a honra? Você sabe que não. Você conhece o seu coração e você sabe, assim como eu, que a gente teria vergonha, se o que a gente pensa, se o que a gente sente fosse exposto perante as pessoas. Nós não temos glória nenhuma, pelo contrário, o nosso coração natural é depravado, é corrompido. E aí Paulo está dizendo o seguinte: se Cristo, que merece toda a glória, abriu mão do seu estado de glória, por que a gente, que não tem glória nenhuma, a gente fica se apegando ao nosso orgulho e fica tratando os outros com desprezo, se achando, pensando sermos mais do que realmente somos? Isso é ilusão. E é isso que Paulo está dizendo: olha, a gente precisa abrir mão, renunciar a essa autojustiça. É assim que nós seremos homens melhores. É assim que nós experimentaremos de um casamento melhor, de uma paternidade melhor, de relacionamentos melhores. É quando a gente deixa o velho Adão, esse coração natural, e vive em Cristo, se humilhando em favor dos outros. A segunda coisa que a gente aprende aqui é: em prol dos seus relacionamentos, sirva. A consequência imediata de alguém que abriu mão do seu orgulho é a capacidade de servir ao próximo. Por quê? Porque pessoas orgulhosas não servem. Pessoas que se acham melhores querem ser servidas e não servir. Isso é natural de um coração corrompido. Só serve de verdade aquele que é humilde, aquele que entendeu quem ele é diante de Deus. Tem um episódio muito interessante que João narra para a gente no capítulo 13 do seu evangelho, e ele descreve um momento em que Jesus lava os pés dos seus discípulos, tá? Mas eu queria que você entendesse. Não eram pés que foram
ao podólogo na semana passada. Eram pés de sandálias que andavam em estrada de terras na Palestina, um tempo seco. Eram pés que a gente falaria, não, esse aqui não, esse eu não vou lavar não. E aí Jesus diz o seguinte para os seus discípulos: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Queridos, essa é uma conversa aqui sobre pé, mas não tem nada a ver com pé. Tem a ver com serviço. Tem a ver com ser humilde o suficiente para servir. Jesus está dizendo: eu sou o Senhor e sou mesmo, e eu me humilhei para servir vocês. Agora vocês vão e façam o mesmo. Se humilhem para servir o próximo. E a pergunta que eu faço para mim e para vocês, homens que estão aqui hoje: você tem lavado o pé da sua esposa? Dos seus filhos? Das pessoas que estão à sua volta? Você tem se humilhado para servir as pessoas que Deus colocou na sua vida? Ou o seu coração está cheio de autojustiça, de autoglorificação, de autossuficiência? O que Cristo fez foi se humilhar pelos seus. Homens, Cristo nos chama a nos humilharmos por aqueles que Ele colocou na nossa vida. Terceiro ponto, queridos: em prol dos seus relacionamentos, obedeça à vontade de Deus. Você viu, Cristo foi obediente, mas Ele não foi apenas obediente, Ele foi obediente até a morte. Não foi uma obediência parcial ou conveniente para Ele. Pelo contrário, foi uma obediência total, uma entrega total, sem reservas, que custou a vida dele, como Paulo colocou. E eu creio que isso é importante, porque a masculinidade centrada em Cristo é marcada por essa mesma submissão confiante. Homens centrados em Cristo sabem que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mesmo quando isso exige renúncia. Renúncia do nosso ego, renúncia do nosso orgulho, renúncia da nossa autossuficiência, renúncia da nossa indiferença. E é assim que homens cristãos fazem, eles obedecem à vontade de Deus. Obediência no lar, mesmo quando é difícil amar. Obediência na pureza, mesmo quando um mundo pornodependente, incentiva a impureza. Obediência na integridade, mesmo quando há caminhos mais fáceis a se tomar. A masculinidade centrada em Cristo não é impulsiva, ela é submissa. Submissa a quem? Não ao seu próprio coração, submissa ao Senhor Jesus. E eu queria terminar mostrando para vocês o resultado disso, que é uma vida para a glória de Deus e não para a sua própria glória. Você viu, Cristo foi da humilhação à exaltação. Esse é o caminho da cruz. A gente sempre busca a glória de Deus com as nossas humilhações, com o nosso serviço, com a nossa obediência. O verdadeiro homem não vive para ser aplaudido, ele vive para que Deus veja nele os frutos do Espírito Santo. Tem uma coisa muito importante aqui, queridos. A nossa geração, talvez, é uma geração de homens que busca a todo custo glória, reconhecimento. As redes sociais estão aí para mostrar isso para a gente. É o tempo todo a gente fica sedento por glória, por reconhecimento. Mas Deus nos chama à fidelidade. Mais importante do que os outros veem em você é o que Deus vê em você. Mais importante do que ser reconhecido é ser fiel ao Senhor Jesus. Homens centrados em Cristo não buscam ser o centro. Eles sabem que Cristo é o centro de todas as coisas e eles apontam para Cristo. Queridos, eu creio que o apóstolo Paulo nos chama aqui a uma vida que é contracultural.
Tudo isso que eu falei para vocês aqui nessa manhã é loucura para o mundo. É insanidade. Se humilhar, servir, ser obediente a qualquer custo, o mundo vai dizer que isso é uma completa insanidade. Mas isso não é o que a palavra de Deus fala para a gente. Sabe o que a palavra de Deus fala para a gente? Que isso daqui é vida. É vida. Às vezes a gente fica lutando com o nosso coração, porque a gente não quer abrir mão daquilo que supostamente traz vida para nós. E Cristo está dizendo, abra mão, e você vai experimentar a verdadeira vida. Abra mão do seu orgulho, sirva, seja obediente à vontade de Deus. É aqui, queridos, que a nossa masculinidade começa a glorificar a Deus. Para eu terminar, a masculinidade que glorifica a Deus é a masculinidade humilhada, a masculinidade aos pés da cruz. Essa sim glorifica a Deus. Que Ele mesmo nos faça homens melhores e que Ele nos abençoe para servirmos, obedecermos à vontade dEle e abrirmos mão do nosso orgulho. Amém.